Alô, eu sou a Lute Fonseca, professora doutora em ensino de línguas e fundadora do Clube de Alemão, a maior escola online de alemão da América Latina. A minha missão aqui neste podcast é te ensinar essa língua de uma forma leve e prática. E uma dica, na descrição você encontra o material de cada episódio para baixar, além dos links para nos seguir nas redes sociais e para conhecer o clube. E agora, bora pro conteúdo? A aula de hoje foi pedida pelo Alexandre Vieira. Isso mesmo, a gente vai fazer uma aula sobre... Vai ser um diálogo sobre um trem que está atrasado. E quem pediu essa aula foi o Alexandre. Como o Alexandre pediu essa aula aqui, você pode pedir a sua aula, né? Alexandre Vieira me pediu essa aula e você pode me pedir a sua também. É só você vir, me bater um papo comigo, me falar se está gostando ou não aqui das nossas aulas, o que pode melhorar, me falar qual tema você gostaria de aprender, tá? A gente vai ver a situação na estação de trem. O trem está atrasado. O que a gente vai fazer? O nosso diálogo é entre o Lars e o Gustavo, tá? Então, o Lars e o Gustavo vão conversar. Depois vai entrar aí também a pessoa responsável pelo atendimento ali na estação de trem. Como é que a gente faz com as nossas aulas de diálogo? Primeiro, eu leio todo o diálogo para vocês, né? Todo o diálogo em alemão. Se você é bem iniciante, não sabe nada de alemão ainda, presta bastante atenção, tenta acompanhar o diálogo lendo, porque assim você vai conseguir entender como é que funciona a pronúncia do alemão, que é muito lógica, né? Se você for percebendo como é que eu estou pronunciando determinados encontros de letras, vai ver que é sempre a mesma coisa. Se você já é um pouquinho mais avançado, tenta acompanhar comigo, lê junto comigo em voz alta. De qualquer forma, não se preocupe, independente do seu nível, depois a gente vai resolver o diálogo tintim por tintim e você vai entender cada detalhe do diálogo. Fechou? Então, vamos embora. Começa assim, ó. Schnell, Gustavo, wir verpassen den Zug. Ja, ich komme. Warte, schau mal, die Anzeigetafel. Unser Zug hat 20 Minuten Verspätung. Mist. Na gut, dann lass uns am Gleis warten. Achtung, am Gleis 10. Der ICE 468 nach Hamburg fällt heute leider aus. Grund dafür ist ein technischer Defekt am Zug. Ich wiederhole, ICE 468 nach Hamburg fällt heute leider aus. Lass! Hast du das gehört? Ich glaube, unser Zug fällt aus. Ich habe gar nichts verstanden. Warte, ich frage am Service-Schalter nach. Essa é a primeira metade do nosso diálogo, tá? Entre o Lars e o Gustavo. Muito importante. Eu quero que você faça que essa aula se torne sua. O que isso significa? Se você já é um pouco mais avançado, vai entender algumas explicações mais avançadas que eu der, ótimo. Aproveita, entende, anota, faça suas próprias frases com aquilo. Se você está começando agora o alemão, não se assuste, né? Use essa aula para aprender pronúncia, aprender que seja uma, duas, três palavras novas que você vai acrescentar ao seu vocabulário. Cada um pode fazer com que essa aula se torne sua. Isso porque aulas com diálogo são assim mesmo, vão ter elementos de diversos níveis diferentes e sempre serve para qualquer pessoa de qualquer nível. Fechou? Começa assim, ó. Schnell, Gustavo. Então, o Lars fala Schnell, Gustavo. Schnell significa rápido, né? Ele está apressando o Gustavo. Está falando Schnell, Gustavo. Rápido, Gustavo. Wir verpassen den Zug. Wir, nós. Verpassen. Verpassen é o verbo que a gente usa para quando a gente atrasa e perde alguma coisa, né? Posso perder o ônibus, posso perder o trem, posso perder o filme, não é verdade? Então, é o verpassen. E den Zug é o trem. Zug é trem, né? O Z eu falo como se fosse um TS, Zug. Então, wir verpassen den Zug, nós perdemos o trem. Mas é no sentido de nós vamos perder o trem. Em alemão a gente tem uma coisa muito interessante. Eu posso usar a frase no presente. Se tiver implícito na frase, com clareza, de que aquilo se trata do futuro, não tem problema, eu posso usar o presente. Então, wir verpassen den Zug significa, ao pé da letra, nós perdemos o trem, mas quer dizer, nós vamos perder o trem, né? Eu estou te avisando, nós vamos perder o trem, wir verpassen den Zug. E aí o Gustavo diz, ja, ich komme.
Ja é sim. Ich komme, eu venho, né? Esse também é outra questão do alemão que facilita muito a nossa vida. Tudo está no presente. Não é eu venho, é eu tô indo, né? Eu tô vindo, nesse sentido. Mas em alemão também eu posso usar o presente e o contexto é que vai indicar se é venho ou estou vindo, faço ou estou fazendo, como eu estou comendo, né? Então, ich komme é tô vindo, tô vindo. Warte, warte, pera. Warte, pera, espera. Schau mal. Schau vem de schauen, que é olhar. Schau é olhe. E esse mal não significa nada. Quando eu estou fazendo um imperativo, eu coloco muitas vezes esse mal para indicar que esse imperativo não é uma ordem grosseira, né? Pode ser uma, uma indicação, pode ser uma sugestão. Então eu coloco esse mal para isso. Ele não tem uma tradução exata, né? Schau mal. Olha aqui, né? Olha, veja. Die Anzeigetafel, o painel eletrônico. Die Anzeigetafel é um palavrão, né? Anzeige é o anúncio e Tafel é o quadro. Quando eu tenho duas palavras em alemão, por exemplo, aqui tem quadro, aqui tem anúncio, quadro, não é? Anzeige é anúncio, Tafel é quadro. Eu vou sempre ler de trás para frente. A última palavra é a mais importante, que é Tafel, que é quadro. E a palavra anterior está dando característica. Que quadro é esse? É o quadro de Anzeige, de anúncios. Então, o quadro de anúncios é o painel eletrônico onde ficam as informações sobre o trem, né? Qual plataforma ele vai sair, qual que ele vai chegar. Então, aqui eu tenho, olha, o painel eletrônico. Unser Zug, nosso trem, hat, tem, 20 Minuten, 20 minutos, Verspätung, atraso. Então, nosso trem tem 20 minutos de atraso. Em alemão, eu não falo está atrasado, eu digo hat Verspätung, tem atraso, tá? Então, o nosso trem tem atraso de 20 minutos. Aí o Lars diz, Mist. O Mist, gente, é como se fosse um droga, um merda, perdão a palavra, né? Mist, que bosta, né? Realmente é uma palavra assim, não é nada, não é um palavrão muito sério, mas também não é uma palavra bonita, né? Na gut, então tá, né? O gut é bom, mas na gut é tipo, beleza, né? Dan, então, lass uns, pessoal, ao pé da letra é deixe-nos, mas significa alguma coisa como bora, bora, e vai ter sempre um verbo no final, quando eu tivesse bora. Lass uns, e lá no final vai ter outro verbo, que aqui é warten, esperar. Lass uns warten é bora esperar am Gleis na plataforma. Então, bora esperar na plataforma. E aí depois a gente tem uma informação de 20 Minuten später, ou seja, 20 minutos depois. 20 Minuten, 20 minutos später, mais tarde, tá? O später significa mais tarde. Então, 20 minutos mais tarde. E aí vem uma Durchsage. O que é uma Durchsage? É um anúncio. Durchsage é um anúncio feito geralmente por aqueles alto-falantes que nós temos nas estações, aqueles que fazem som assim, que você não entende nada. Pois é, esse é uma Durchsage, tá? Um anúncio. E o que se diz nesse anúncio? Se diz Achtung am Gleis 10. Achtung é atenção. Am Gleis 10, na plataforma 10. Então, quando eu quero dar um recado para o pessoal que está na plataforma 10, eu digo Achtung am Gleis 10. Né? Atenção, pessoal da plataforma 10. Der ICE 468, der ICE 468. Então, ICE é simplesmente um tipo de trem que a gente chama de Intercity Express, é um nome até em inglês, que é o trem de alta velocidade da Alemanha, tá? Ele é operado pela Deutsche Bahn, que é a empresa que opera os trens da Alemanha, tá? E ICE é o Intercity Express, o trem mais rápido que a gente tem na Alemanha, tá? E ele diz, o trem 468, que é o nome do trem, nach Hamburg, ou seja, para Hamburgo, ela geralmente sempre fala para onde. Mas atenção, que esse nach, tarará, geralmente é a última estação. Isso também confunde muito quando a gente está na estação do trem. Porque a fulana fala, o trem tal, para tal lugar, não é o lugar que eu vou, aí eu fico tranquilo. Mas não, muitas vezes o trem vai, o ponto final dele é Hamburgo e vai passar por um monte de lugares no caminho, né? Então você, quando comprar um trem, sempre presta atenção qual que é o ponto final dele, porque se vier alguma informação sobre ele, além de falar ele e o número, vai falar também a estação final, o ponto final, que é Hamburg aqui. Então, o trem 468 para Hamburgo, fällt heute leider aus. Aqui eu tenho fällt com o aus lá no final. É o verbo ausfallen. Ausfallen.
ausfallen. Gente, em alemão a gente tem uma coisa chamada verbo separável, tá? Verbo separável é o verbo que tem um prefixo, ou seja, um inicinho, que quando ele é conjugado, esse inicinho separa dele e vai lá para o final da frase. Então, eu tenho o verbo ausfallen, que esse aus, quando eu conjugo ele, ele se separa e vai lá para o final. Por isso que eu tenho aqui fällt heute leider aus. Esse aus faz parte do verbo. Ah, Lud, não entendi bem como é que funciona. Não preocupa, né? Se você ainda não chegou nessa matéria, não preocupa. Eu só explico aqui para você já começar a entender o que significa ou como funciona, e se você já chegou nessa matéria, você acende uma luz aí na sua cabeça, né? Então, fällt aus significa é cancelado, ou está cancelado, significa não vai acontecer, significa falhar. Então, o trem para Hamburgo, fällt aus significa é cancelado, está cancelado, não vai acontecer. E heute é hoje e leider, infelizmente. Então, infelizmente, hoje o trem para Hamburgo não vai acontecer, né? Esse trem específico. Grund dafür, Grund é razão. Dafür é para isso. Então, razão para isso ist ein technischer Defekt. É um técnico defeito. Ou seja, é um defeito técnico. Em alemão, a característica vem sempre antes, né? Então, em vez de falar defeito técnico, eu falo técnico defeito. Em vez de falar livro azul, eu falo azul livro. Em vez de falar menina bonita, eu falo bonita menina, né? Então, aqui, por isso que o technischer está na frente. Então, razão para isso é um defeito técnico, am Zug, no trem. E aí sempre vão repetir, né? Ich wiederhole, eu repito. Ich wiederhole, eu repito. ICE 468 nach Hamburg fällt heute leider aus. Então, o ICE 468 para Hamburgo, hoje, infelizmente, está cancelado. Aí o Gustavo ouviu isso e pergunta para o Lars: Lars, hast du das gehört? Lars, hast du das gehört? Hast com gehört lá no final é o passado do verbo hören, tá? Em alemão a gente tem um passado chamado perfect, que é o passado que eu faço usando o verbo haben, mais o particípio do outro verbo lá no final. O gehört é o particípio. Ah, Lúcia, você está falando grego para mim, então não preocupa com isso. Se você já ouviu falar do perfect, isso aqui é o perfect. Se você não ouviu, saiba só que o hast com gehört é o passado do verbo hören. Hören é ouvir, então hast gehört é ouviu. Du é você, então hast du gehört é você ouviu, e das é isso. Você ouviu isso? Ich glaube, eu acho, eu acredito, eu creio. O glaube é crer, inclusive é o verbo que a gente usa para crer em Deus, tá? Então, ich glaube, eu creio. Unser Zug, o nosso trem, fällt aus. Está cancelado, né? De novo, esse ausfallen aí. Aí o Lars diz, ich habe gar nichts verstanden. Isso aqui é bem típico, viu, gente? Quando a gente está na estação, vem esse Durchsage, né? Vem esse anúncio, e é horrível de ouvir, mesmo uma pessoa completamente fluente, muitas vezes vai ter dificuldade de ouvir aquilo, porque é tudo falado, né? É horrível. Então, o Lars falou, ich habe gar nichts verstanden. Ich habe com verstanden lá no final. Habe verstanden também é o perfect, também é o passado do verbo verstehen, que é entender. Então, ich habe verstanden é eu entendi. Só que aqui a gente tem a palavra negativa nichts, que é nada. Então, eu não entendi nada. E o gar é para reforçar. Quando eu tenho gar antes de uma negação, é tipo, nossa, eu não entendi nada, dica de nada, entendi bulhufas, né? Reforça essa negação. Então, ele está falando, no, ich habe gar nichts verstanden, ou seja, eu não entendi nada. E aí ele diz, warte, espera. Ich frage am Service-Schalter nach. Ich frage am Service-Schalter nach. O que é isso? Ich frage é eu pergunto, tá? Lá no final tem o famoso nach. O que esse nach está fazendo aí? Também é um verbo separável. O verbo é nachfragen, que é perguntar no sentido de pedir esclarecimento, se informar, tá? Nachfragen, se informar. E aí, quando eu conjugo, esse nar vai para o final, é o tal do verbo separável, que eu já expliquei um pouquinho, falei que não vou aprofundar tanto, né? Mas o frage com nar eu vou pedir informação, eu vou pedir esclarecimentos am Service-Schalter, no guichê de serviço, né? Schalter é o guichê e Service é o serviço, ou seja, geralmente o guichê de informações, tá? Isso também é bem importante você saber, toda estação tem um guichê de informações da Deutsche Bahn, então perdeu o trem, aconteceu alguma coisa, vá lá e se informe, tá? Essa foi a primeira parte do nosso diálogo. Por que primeira parte? Porque agora, né, o Lars vai se informar lá com a moça
do Service Schalter e a gente vai entender como é que eles vão resolver esse problema do trem que não vai vir. Fechou? É isso então. Espero que você tenha amado a aula de hoje. Eu gostei demais. Espero vocês lá no meu Instagram pra gente poder bater um papo para você pedir sua aula. Bis dann. Tschüss.